Recentemente, o Hermes Carvalho Fernandes, ele fez um ataque aí ao pastor André Valadão e a Xuxa, ela traz essa fala meio esdrúxula, né? Ela tem, a gente tem aqui o trecho dela falando, deixa eu puxar aqui, que é meio, enfim, é meio bizarro, mas ela fala em retirar as histórias odiosas da Bíblia e só deixar as histórias de amor, porque Deus é amor. Esse pessoal é meio retardado, né? E eu quero juntar essas duas pautas. Eu quero ver o que vocês fazem com isso. Ao mesmo tempo, o Nicolas Ferreira, ele é alvo de nova representação por dizer que ser homossexual é pecado. Essa representação foi feita por um deputado do PSOL, o deputado Fábio Félix, do Distrito Federal. Ele alega que o parlamentar bolsonarista, eu adoro como isso sai na imprensa, né? Não é Nicolas Ferreira, é o parlamentar bolsonarista. Usou de uma suposta liberdade religiosa como pretexto para ofender minorias sexuais. E que afirmações como as feitas pelo deputado promovem a degradação da população. E daí eles já mudaram, né? Não é mais LGBT, tem mais umas 4, 5, 6 letras aqui e um plus. Mas eu queria jogar essa bola pro Paulo Figueiredo, porque a gente não vê só uma degradação da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um grande guarda-chuva, né? Mas a liberdade religiosa, ela ainda tem uma dimensão maior que a liberdade de expressão. Quando você prega, quando você está na sua igreja, quando você professa a sua fé, você tem a questão do credo e a proteção e a separação do Estado. O Estado ele não pode se meter na sua liberdade religiosa sob o pretexto de proteger minorias. Até porque você tem as práticas do judeu ortodoxo, do católico, do evangélico, são práticas que envolvem, sim, uma maneira de se comportar em sociedade e de educar os seus filhos. Você pode não concordar, mas você nunca pode interferir e usar o aparato público, o aparato estatal, contra as pessoas que professam a sua fé, inclusive na tribuna da Câmara dos Deputados, como é o caso do Nicolas Ferreira, né, Paulo? Bom, em primeiro lugar, alguém tem que avisar a Xuxa que não é o Novo Testamento, só que ela tem que mudar. Mudar o Antigo Testamento, eu acho que esse ela está procurando, que são chamadas histórias de ódio, ela vai ter que mudar o Antigo Testamento também. Tem que fazer uma edição. E olha só, a Xuxa fica à vontade. Fica à vontade. Você tem vários cânons na Bíblia, né? Você tem a Bíblia protestante, por exemplo, não contém os mesmos livros da Bíblia católica. A Bíblia etíope tem outros livros. A Bíblia ortodoxa, a Igreja Ortodoxa tem divergência de cânon. Cânon, só para deixar claro, são os livros que fazem parte da Bíblia. A Igreja Católica a Igreja Ortodoxa tem divergência dentro da própria Igreja Ortodoxa. Então agora também pode ter a Igreja da Xuxa. E a Igreja da Xuxa vai ter lá os livros da Xuxa, e quem quiser seguir a Igreja da Xuxa, siga a Igreja da Xuxa, fica à vontade. Em todas as igrejas, no entanto, você tem lá, não tem, Levítico, tá em todos os cânones, inclusive no cânon judaico, não é só cristão, né? Dizendo que o homem não pode se deitar com outro homem, o homem não se deitará como outro homem, como se fosse mulher, está lá no Levítico. Também está no Novo Testamento, é verdade, Coríntios, Romanos, e por aí vai, as abominações à prática homossexual. Então, não queria, assim, newsflash, né? Eu não queria, assim, chocar as pessoas do Brasil, mas para o judaísmo e para o cristianismo é pecado. É pecado. Vai ser interessante essa É indiscutivelmente pecado. Por quê? Só você não fazer, Rodrigues. Não, peraí. Vamos lá. É pecado. Ponto. Isso é um fato. Em todas as versões do cristianismo é pecado. Não há uma versão do cristianismo que não... eu não consigo falar aqui. Peraí, deixa ele falar, deixa ele completar, vai. Vamos lá, vai, Paulo, pode falar. A palavra é sua. Vamos lá. Não existe uma versão do cristianismo que não considere a Bíblia Sagrada a palavra de Deus inspirada.
Não há como dizer, nem o Alexandre de Moraes reinterpretando, consegue dizer que não há condenação e atribuição a pecado à prática homossexual. Não há como. Posto isso, um monte de coisa é pecado. E a Bíblia trata o pecado com reprimenda, mas ela reconhece a fraqueza humana e a dificuldade do ser humano de não cometer pecado. Se eu for contar os meus pecados aqui no ar para vocês vão ficar de cabelo em pé. A Geisiane vai embora do programa. O Adriano não, que o a Adriano gente vai vai gostar. estar tete a tete, Paulo. O Adriano vai gostar. Mas Paulo, a gente vai estar tete a tete. Eu te ali. absolvo. Vai lá. Você não tem poder nem pra se absolver, Adriles, que dirá os outros. O que o cristianismo Uma canetada, o que o cristianismo prega? Ele prega um ideal do que é correto, do que é o melhor para a sociedade e para o indivíduo. Mas ele, claro, prega que nós sejamos acolhedores das pessoas que não estão vivendo o ideal. Por quê? Porque nenhum de nós vive o ideal. Nenhum de nós vive o ideal. Então, é absolutamente possível você ser cristão. Tem que reconhecer que a prática é pecado. Por quê? Porque se você considera que o livro é inspirado e está no livro que não pode fazer, é pecado. E você também pode entender as consequências de por que é pecado. E ainda assim, você receber de braços abertos aqueles que, como todos nós, são pecadores. E vida que segue agora. Se nós passarmos por uma sociedade, posto tudo isso, só para explicar o que eu acho que é o mainstream cristão, posto tudo isso, e a gente pode até falar da treta aqui do Pavinato com o André Valadão, por exemplo, que eu acho um assunto interessante, pode desdobrar aí nesse assunto. Não, eu tive mas posto tudo bem, isso, vamos lá. Não, posto tudo isso, você, obviamente, você tem uma guerra contra o cristianismo, e o judaísmo, né, os valores judaico-cristãos, que são os valores de alicerce da sociedade. E essa guerra é uma guerra pensada, não pela Xuxa, coitada. A Xuxa é o que se pode esperar da Xuxa, meu Deus? Né? A Xuxa é o final, né? É o substrato. Mas existe uma guerra pensada de destruição dos alicerces morais do Ocidente, pensada. É uma coisa tanto diabólica na sua concepção, mas também da noção marxista de que a religião, o ópio do povo, o clichê, mas mais do que tudo isso, a religião era a estrutura mais forte que protegia a infraestrutura e que impede a revolução socialista. Então, vocês podem olhar, no final das contas, todos os movimentos de esquerda têm como alvo principal a destruição do cristianismo. Principal. E é por isso que você tem uma relativização da religião absurda, por isso que você tem uma demonização de todas as práticas cristãs, enquanto você tem uma exaltação de práticas demoníacas, literalmente, onde você tem série agora da Disney que vai mostrar uma mulher que teve filho com um demônio e vai ser muito legal. Você já tem série onde o demônio é personagem, o demônio é um personagem muito legal. E as práticas demoníacas propriamente ditas. Então, Perfeito. Há uma guerra contra o cristianismo ou contra os valores judaico-cristãos, e isso é de caso pensado, é estratégico. Não pela Xuxa, mas pelas pessoas que parem as ideias que desagam na boca ou no intestino da Xuxa. Da rainha dos baixinhos. Eu quero, pra dar uma Vai, chacoalhada... gorda! Vai, gorda! Vai, Renata! Vai, gorda! Vai, gorda! É um Vai, corte da gorda. Xuxa empurrando uma gordinha. Gordinha. Ela empurra a gordinha. Batata frita, eu lembrei. Não, ela tem várias. É batata frita. Ela tem Isso é várias muita batata O nome pérolas. da minha amiga é Renata e eu uso um Mas, meme ó, com ela. Adriles, pra dar uma chacoalhada, porque eu sei que você vai querer chacoalhar, vai. Ah, você vai falar bem besteira agora. Pera Vai lá. aí, Geisiane, Adriles, nosso pós-modernista. Adriles, francês. a criptonita dele é o Veja cristianismo. bem, Nossa, Pera aí, demais. gente, Pelo amor de sossega. Deus. Ele vai defender o hedonismo. Não tô defendendo vai ser nada. terrível Vai agora. lá. Vai lá. Pode falar? Pode. Eu me sinto muito bem para defender tanto o Nicolas quanto o André Valadão, porque eu discordo de ambos, mas defendo o princípio deles de
errarem, inclusive do ponto de vista teológico, tá, Paulo Figueiredo? A questão que se coloca é, você disse muito bem que há várias Bíblias, inclusive. Cada religião tem uma Bíblia, a protestante tem uma, a católica tem outras versões, os livros incluídos às vezes não são exatamente os mesmos. A questão, eu tenho muito problema quando você fala que o cristianismo condena a homossexualidade. Porque isso é uma percepção de que a Bíblia é todo um livro holístico, inspirado por Deus. Eu respeito essa ideia, mas não há na palavra de Cristo, Jesus Cristo, nos quatro evangelhos, nenhuma, absolutamente, nem sequer menção à homossexualidade. Então é uma interpretação holística da Bíblia como um todo, que você coloca como se o cristianismo refutasse e rechaçasse a homossexualidade como pecado. Cristo nunca disse isso. Há outras partes da Bíblia que dizem. E aí, tudo bem. Eu acho que essa é uma deturpação da própria palavra de Cristo. Mas tudo bem, se você acha que a Bíblia, o Levítico, está colocando lá que deitar-se com outro homem ou outra mulher é abominação, e você insere isso dentro de uma tradução bíblica holística de que o cristianismo professa algo contra a homossexualidade, coisa que o Cristo não faz, eu dou o direito, o sacrossanto direito, de tanto o pastor Valadão quanto o mini pastor lá, Nicolas Ferreira, nosso querido deputado, de errarem do ponto de vista da misericórdia cristã. Nem acho que é um acolhimento ao pecado. Acho que Cristo nem se preocupava com a sexualidade alheia. Isso foi de outros autores da Bíblia, não do próprio Cristo. Concordo com você que há uma perseguição ao culto religioso. E aí o culto religioso se mistura no mesmo nível, a liberdade de expressão. Você pode ter princípios e ideais. Acho que quando o Nicolas Ferreira fala que Cristo falaria para o homossexual, vai e não peques mais, ele está errado. Porque Cristo falou que a homossexualidade é em si. Cristo, nunca disse que a homossexualidade em si é um pecado. Agora, acho completamente estúpido também a Xuxa querer reescrever a Bíblia aos olhos modernos, progressistas, politicamente corretos de hoje. Não é nem só a Bíblia que ela deveria reescrever, toda a literatura ocidental, uma série de demonstrações de preconceitos, de perseguições, de histórias que eventualmente têm o elemento de ódio, não necessariamente endossando o ódio. Há histórias na Bíblia que podem até justificar em alguma medida a escravidão ou outras coisas que não se adequam, não se adaptam ao mundo moderno de hoje, mas é uma questão de livre interpretação e de liberdade de credo. Ou seja, existe sim uma liberdade religiosa que é sacrossanta porque é uma liberdade de expressão da sua crença no transcendente e naquilo que o transcendente infere nas posições morais e éticas dos seres humanos. E o cristianismo, isso eu concordo plenamente com todos os cristãos. Eu sou cristão também, não sou necessariamente católico ou protestante, mas sou cristão. O cristianismo é a base e sedimento da ética. O que é ser cristão, Adriano? Da ética é crer na palavra de Cristo. Não. É crer na palavra de Cristo. Errado. Não, tá errado não. É errado? Cristo, tem alguém acima de Cristo? Eu você não é um acho. transcristão. Não, você é um transcristão. Você sabe muito bem. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Já falou bastante. Você sabe muito bem, ele está me contestando, você sabe muito bem que o cristianismo, como a gente conhece, foi arregimentado pelo concílio de Nicéia, lá no imperador Constantino, no século IV. Uma coisa é o imperador Constantino. Nossa senhora, outra coisa é Jesus Cristo. Para deixa eu falar, gente. Você concluiu o pensamento, Marco Antônio. Vai, peraí, então vai. Adriles, mas conclui. Você está fazendo uma defesa de tese. A liberdade de credo é sacrossanta. A liberdade, inclusive, para confundir o que Cristo disse com o que há outros livros que a Bíblia disse, também é sacrossanta. Eu defendo o Valadão, defendo o Nicolas de estabelecerem até um erro, princípio. Agora, eu acho que o erro do Nicolas é menos grave pelo seguinte. Eu entendo a crítica dele, a sexualização de crianças, a apologia à homossexualidade, a apologia à ideologia de gênero que está incrustada no movimento do LGBT, não na homossexualidade em si. Então, resumindo, considero livre e justa toda a liberdade de credo, livre e justa toda a liberdade de auto-engano, considero livre e justa a distorção do próprio cristianismo, mas eu professo a palavra de Cristo. E Cristo nunca condenou a homossexualidade. Nunca. Vai lá. Na palavra dele, não. O que outras pessoas dizem, eu não sei.